Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre As Crianças Perdidas, um documentário que está disponível na Netflix. Mayday, Mayday! Encontra-se desaparecida uma aeronave. A bordo estão 4 crianças indígenas e sua mãe. Eu fiquei com medo. Uma selva inóspita. Uma selva densa. Bom, gente, As Crianças Perdidas é um documentário de mais ou menos 1h30 de duração e nele a gente vai voltar para 2023, mais precisamente para Colômbia, para a gente acompanhar o resgate de 4 crianças que sobreviveram a um acidente aéreo. Em maio de 2023, um avião monomotor decolou, levando 4 crianças, a sua mãe, o piloto e o líder indígena Herman Mendonça. Mas algumas horas depois da decolagem, esse avião caiu no meio da floresta amazônica colombiana. E esse acidente logo foi reportado pela mídia colombiana e os militares logo entraram em ação para tentar achar os destroços desse avião. O que eles não esperavam é que, ao chegar ao avião, os militares encontraram somente os corpos dos 3 adultos. Não acharam os corpos das crianças. E então isso indicava que as 4 crianças tinham sobrevivido à queda do avião e estavam sozinhas no meio da Amazônia, uma das florestas mais densas do planeta e um lugar extremamente selvagem e quase que intocado pelo ser humano. Leslie tinha 14 anos, Solane tinha 9 anos, Ken tinha 4 anos e Christine tinha 11 meses. Essas crianças, esses 4 irmãos, ficaram 40 dias vagando pela floresta amazônica, sem celular, sem comida, sem roupas, sem nada. Tudo que estava dentro do avião, eles deixaram para trás e eles foram caminhando na tentativa de sair da floresta ou achar algum vilarejo indígena. E os militares começaram a ter muita dificuldade para achar essas crianças, porque eles demoraram, se não me engano, uns 2 dias para achar o avião. E quando eles chegaram no avião, as crianças já não estavam lá. Mas logo eles viram uma mamadeira no chão e depois eles também acharam uma fralda, o que indicava que as crianças tinham saído andando. Mas para qual direção e a que velocidade? Elas estavam feridas? Todas as crianças estavam vivas? Nenhuma dessas perguntas seria respondido facilmente, a menos que eles achassem as crianças. E a gente começa o documentário vendo alguns depoimentos da família das crianças e também de alguns militares que participaram das buscas. Mas esse documentário começa a ficar interessante de verdade quando os voluntários indígenas que participaram das buscas começam a dar seus depoimentos, porque aí a gente começa a ver a dualidade do conhecimento militar para operações na selva amazônica com a diferença do conhecimento ancestral dos indígenas que vivem naquela região. Quando os voluntários indígenas começaram a ajudar o exército e eles começaram a realmente trabalhar junto e se entender, as coisas começaram a caminhar de uma maneira diferente. E é muito interessante ver como os indígenas faziam seus rituais e como isso ligava eles à mata e como os militares, em sua maioria católicos, não acreditando nas crenças indígenas, respeitaram esse momento deles e isso criou meio que um alívio na tensão que existe entre os povos indígenas e os militares na Colômbia. O documentário até chega a mostrar alguns conflitos que aconteceram entre os indígenas e os militares naquele país. E é bastante interessante para a gente entender como funciona a dinâmica desses povos ali na Colômbia, mas também para a gente ver como faz a diferença a união de pessoas tão diferentes para uma causa maior. Esse documentário ele vai tratar bastante da religiosidade e de como os indígenas veem a floresta e como eles se comunicam com ela. E é muito interessante a gente ver os indígenas dando relatos das percepções deles do que a floresta estava fazendo para não entregar as crianças logo de cara.
O pai das crianças participou das buscas e as crianças só foram achadas no momento em que ele saiu dali. E até um dos indígenas fala que a floresta não queria devolver as crianças pro pai. A floresta queria devolver as crianças para outra pessoa. A gente termina o documentário sabendo que o pai hoje está preso porque ele era um pai bastante abusivo e bastante agressivo com as crianças. E as crianças hoje vivem no ICBF, que é um Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar. Mas o que eu mais achei interessante no documentário, além, obviamente, do fato de que 4 crianças sobreviveram 40 dias dentro da floresta sem nenhum auxílio, e inclusive a irmã mais velha estava machucada e ela relata que ela precisou se arrastar por alguns dias para conseguir ajudar os irmãos. O que mais me intrigou nesse documentário foi a relação indígena com a floresta, porque eu achei muito importante o depoimento dos indígenas de como os militares estavam fazendo o melhor que eles podiam, mas eles não entendiam a floresta. E eu acho muito místico e muito sobrenatural o fato de que um dos indígenas fez um ritual para achar as crianças, tomando uma espécie de chá que basicamente me lembrou muito chá de ayahuasca, mas eu não me recordo o nome do chá agora. Mas é basicamente um chá feito por vários dias com uma erva e, se eu não me engano, também um cipó. Então, por isso me remeteu ao ayahuasca. Mas eles fazem esse ritual e esse indígena diz: a gente vai encontrar as crianças amanhã. E os militares já tinham parado suas buscas e tava todo mundo desacreditado. E um dos indígenas que dá bastante depoimento aqui nesse documentário fala que no dia seguinte eles saíram para procurar as crianças na direção indicada, e quando ele estava prestes a desistir dessa procura porque ele achava que eles não iam encontrar as crianças, ele olhou para o lado e as 4 crianças estavam paradas, olhando de volta para eles. Eu me arrepiei muito com esse relato, porque é um relato muito místico, mas é um relato que traz muito a sabedoria e a crença dos povos originários nessas entidades que dominam as florestas. E foi muito interessante para mim esse lado mais místico aqui nesse documentário. Como eu disse, é um documentário que prende a gente bastante, principalmente quando os indígenas entram na procura das crianças. Ali a gente tem uma abordagem muito diferente do usual, do que seria uma busca por pessoas desaparecidas feita por pessoas não indígenas, né? Por homens brancos. Então aquilo ali me pegou e eu acho que o documentário é muito emocionante, é muito agoniante. Eu não consigo imaginar o que essas crianças passaram. Eu acho que nenhum adulto conseguiria ficar sozinho 40 dias, sem algum recurso, sem conseguir uma faca, fazer fogo, sem coisas minimamente básicas para a sobrevivência humana. E é indescritível a força que essas crianças tiveram, principalmente o bebê, que se alimentava muito pouco e era com certeza uma presa muito fácil para os animais que caçam durante a noite na floresta. Mas um dos voluntários indígenas disse que, na verdade, a floresta protegeu as crianças de uma forma que a floresta não queria entregá-las. Por isso que demorou tanto tempo para eles serem encontrados. É um documentário bem bonito e eu gostei bastante, acho que vale a pena dar o play nele. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Deixem seus comentários, ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Compartilhem com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir na Netflix ou que, assim como eu, gostam de assistir esses documentários um pouco mais diferentes, que fogem do usual. Então é isso, um beijo, até mais e tchau!